o Gorosei Saturno enfim perde a sua vida, e um novo Gorosei já ocupa o seu lugar. Além disso, os revolucionários começam a agir e a batalha final de One Piece se aproxima. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1125 é um capítulo insano. Tivemos muitas revelações, a morte de um dos figurões, um novo Gorosei nascendo e até mesmo a ressurreição de um personagem. Então eu já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, porque esse capítulo é tão bom que ele merece o seu like. E com isso então, vamos agora para o One Piece 1125, chamado Como Definir a Morte. O capítulo começa em Egghead após os Chapéus de Palha fugirem e os marinheiros se recuperarem do Haki de Joy Boy liberado pelo robô antigo Emmett. Com todos de pé novamente, a marinha e as forças do governo se preparam para partir de Egghead. Rob, Lucci e Kaku então voltam para o navio e assim que eles estão entrando, outros agentes perguntam para ele onde está Stussy. E imediatamente Lucci responde que a matou, e até mesmo vemos Kaku com uma expressão sombria no fundo. Basicamente, a Stussy era apenas uma infiltrada da CP0 e acabou traindo Rob, Lucci e Kaku quando eles entraram em Egghead. Mas apesar disso, a Stussy ainda os consideravam amigos, e Kaku entendeu isso e até mesmo meio que a perdoou, porém isso seria muito difícil de acontecer com o Rob Lucci, e por isso Kaku mandou ela ir embora antes de se encontrar com ele. E apesar do Rob Lucci ter dito que tirou a vida da Stussy agora, não sabemos se isso realmente aconteceu, e eu acredito que Stussy ainda esteja viva. Na minha opinião, o que eu realmente acho que aconteceu é que Rob Lucci a mandou ir embora viver a sua vida e nunca mais aparecer em sua frente, e então mentiu sobre a sua morte para ninguém a procurar. Vemos também Saturno conversando com os vice-almirantes. Saturno diz que eles foram bem-sucedidos naquilo que vieram fazer em Egghead. Eles conseguiram executar Vegapunk e além disso York Punk Records e a Power Plant estão intactos, o que quer dizer que eles ainda podem produzir a Mother Flame. Mas Saturno diz que, porém, apesar de tudo isso, e enquanto ainda estava falando, um dos vice-almirantes o interrompe e pede desculpas, dizendo que mesmo com toda a sua frota, eles ainda falharam, e Luffy do Chapéu de Palha junto com Bonney fugiram da ilha. Dizendo isso, eles então falam que não irão desistir e vão para Elbaf atrás deles. Saturno então, segurando seu cajado, fala para eles esquecerem isso, e que já que eles comentaram do fracasso, que a transmissão do Vegapunk foi o maior deles. Saturno então diz que além disso, é irônico pensar que quem ajudou a fuga dos piratas foi aquele robô antigo. E assim que ele diz isso, um flashback começa de 200 anos atrás. Há 200 anos, esse mesmo robô antigo atacou a Terra Santa de Mary Joyce, porém no meio do ataque ele ficou sem energia, e o governo mundial ordenou que ele fosse destruído. Porém, apesar desta ordem, Saturno mandou os cientistas não se livrarem do robô e prosseguirem com os estudos nele, dizendo que aquele robô é o futuro, e eles poderiam usá-lo para várias aplicações militares. Os cientistas então agradeceram e mantiveram o robô na ilha de Egghead fazendo seus estudos. Já agora, voltando ao presente, Saturno percebe que esta sua ação foi imprudente, e que aquele robô não só sobreviveu por esses 200 anos, mas ele também se levantou e se moveu, claramente com o objetivo de salvar o Luffy, por uma decisão sua do passado, indo contra as ordens do governo mundial. Luffy e o Chapéu de Palha escaparam. E enquanto está preso em seus pensamentos, o vice-almirante Doberman então o interrompe. Ele está claramente preocupado e começa a falar com Saturno. Ele diz que, como um soldado, ele sente que tem que perguntar. Ele então pergunta que se eles estão tratando a transmissão do Vegapunk como uma falha, se isso quer dizer que a mensagem que o Vegapunk disse sobre o mundo afundar no oceano é verdade. Saturno então olha furioso para Doberman e no
mesmo instante, o ataca com seus poderes telecinéticos, fazendo os outros vice-almirantes saírem gritando atrás de um médico. A cena então muda para o laboratório de Egghead, e de repente, a máquina de criação de nuvens-ilhas começa a ativar, criando várias nuvens que rodeiam todo o laboratório. York, ao ver isso, tenta parar a máquina dando um disparo nela com uma arma de raios de luz, porém, já era tarde demais. As nuvens criadas começam a levantar todo o laboratório, fazendo ele subir para o céu, levando assim Punk Records para as alturas. Punk Records é o local onde está o cérebro do Vegapunk, e também um dos locais indispensáveis para criar a Mother Flame, ou seja, o governo mundial terá problemas para produzir essa energia novamente. Mas então, logo descobrimos quem ativou a máquina de nuvens de ilha. Vemos Vegapunk Shaka conversando com Vegapunk Atlas, com Edson e com Pitágoras, e todos os 4 estão vivos, porém um pouco diferentes. Os 4 tiveram que passar suas consciências para um novo corpo, e transferiram todas as suas memórias para um único corpo, que possui várias partes dos 4 ao mesmo tempo, ficando muito estranho. Até mesmo os próprios Vegapunks reconhecem isso, dizendo que as partes são anormais, mas apesar de habitarem todos o mesmo corpo, eles podem interagir individualmente sem nenhum problema. Os 4 então conversam que precisam proteger o laboratório e o cérebro do Vegapunk, e que infelizmente sem nenhum fundo ou recursos, eles não poderão mais criar invenções tecnológicas e por isso precisarão de ajuda de seus amigos. Dizendo isso, Edson então pega um dispositivo de comunicação e entra em contato com o Etheria, e quem atende é Haredas, o homem que treinou Nami na arte do clima durante os 2 anos do time skip, e que inclusive também vive em uma ilha do céu artificial. Assim que Haredas atende, Edson então diz que quem está falando é o Vegapunk, deixando Haredas surpreso, já que ele achava que Vegapunk havia morrido. E bom galera, basicamente como eu já tinha falado, enquanto o cérebro do Vegapunk existir, ele não pode morrer. É só achar um novo corpo para ele passar sua consciência. E agora eles deixarão o laboratório junto com seu cérebro, com Haredas, na Ilha do Céu em Etheria. A cena então muda mais uma vez, agora para o Salão dos Gorosei. E de repente, Figar Landgarling, o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, entra na Sala dos Anciãos com uma postura de poder. Os Gorosei veem isso e perguntam o que ele está fazendo ali, mas Garling, enquanto caminha, apenas responde que novas ordens lhe foram concedidas. Os Gorosei então se enfurecem com esta atitude de Garling, perguntando quem deu essas ordens, e também para ele andar devagar dentro daquela sala e lembrar de sua posição, porque ele não tem poder ali. Mas Garling não se intimida, ele tira seus óculos e continua falando. Ele diz que de agora em diante, a Vegapunk York está sob os seus comandos e obedecerá apenas a ele. Dizendo isso, Garling caminha e senta na poltrona dos Gorosei no local onde era de Saturno. Ele então continua dizendo que o mundo caminha rumo à turbulência e um nível de rebelião sem precedentes logo acontecerá. Ele então diz que como o novo deus guerreiro da ciência e defesa, ele junto com os outros Gorosei tornarão o mundo um lugar melhor. E nesse momento um novo painel de apresentação aparece embaixo dele, o anunciando como Figar Landgarling, um membro dos 5 anciãos. Mars então chocado fala que isso significa que, e a cena muda diretamente para Egghead, onde Saturno estava conversando com os vice-almirantes. De repente então, Saturno cai de joelhos enquanto segura seu pescoço com uma névoa negra saindo de seu corpo. Os vice-almirantes, vendo isso, entram em pânico e começam a pedir por um médico e remédios rápido. Alguns tentam falar com Saturno, perguntando o que eles devem fazer, mas Saturno continua agoniando e, de repente, a névoa negra começa a ficar mais densa e o seu corpo começa a envelhecer enquanto ele grita de agonia. E então, nesse exato momento, uma voz de Mu aparece em sua cabeça. Ele fala furioso com Saturno, dizendo que Joy Boy fugiu e ele permitiu com que isso acontecesse.
Saturno, então desesperado, pede pelo perdão e misericórdia de Imu, dizendo que o poder de Joy Boy era muito imprevisível, mas Imu, sem nenhuma piedade, não lhe responde mais. Saturno então começa a envelhecer cada vez mais, e sua carne começa a se deteriorar completamente. E com isso, uma enorme explosão acontece, lançando todos os vice-almirantes para trás. Os vice-almirantes então rapidamente se levantam e vão ver como está Saturno. Porém, só tinham restado apenas o seu esqueleto. Aquele que um dia foi chamado de São Jai Garcia Saturno, o Gorosei ministro da Ciência e Defesa, estava morto. E bom galera, isso nos dá muitas respostas. A primeira delas é que realmente, como eu já tinha teorizado com vocês, os poderes dos Gorosei vêm diretamente do Imu. A imortalidade que os Gorosei possuem e sua longevidade, podendo viver centenas de anos sem mudar sua aparência, como no caso do Saturno que estava vivo há 200 anos atrás, é tudo poder do Imu. Então, quando ele retirou seu poder de Saturno, o seu corpo passou a envelhecer normalmente como deveria ter envelhecido nesses séculos, se tornando apenas ossos. E com a vaga aberta para um novo Gorosei, o novo escolhido foi Figarland Garlin, que pegou o lugar de Saturno e também com certeza o poder do Imu de ter uma regeneração insana e uma forma monstruosa. Um novo Gorosei extremamente poderoso surgiu em One Piece. E se você quiser conhecer mais sobre esse novo Gorosei e qual é o seu poder, eu fiz um vídeo completo sobre o Garlin e vou deixar aqui no card para você ver depois. Mas continuando, a cena muda para a Terra Sagrada de Mary Joyce, onde os nobres mundiais estão apavorados ao ouvir a mensagem do Vegapunk de que o mundo irá afundar no oceano. Um dos nobres então diz que o mundo ficar imerso não os afeta em nada, já que eles vivem no ponto mais alto da Terra. Porém, havia um outro grande problema: a falta de alimentos. Vemos um dos nobres xingando seu cozinheiro, dizendo que havia pedido um corte nobre de carne bovina, mas que ele havia lhe entregado apenas um peixe. O cozinheiro então pede perdão e diz que os estoques estão acabando, mas o nobre, sem aceitar essa desculpa, saca sua arma e dispara no seu cozinheiro. Vemos então outros nobres discutindo sobre a falta de alimentos em Mary Joyce. E basicamente durante o Reverie, os revolucionários atacaram Mary Joyce e destruíram seu estoque de alimentos, fazendo com que a comida começasse a ficar escassa na Terra Santa. A cena então muda para os revolucionários, onde os vemos também falando sobre a transmissão do Vegapunk. Koala conta a seus colegas os pontos mais importantes da mensagem do Vegapunk. Ela diz que o século perdido encobriu uma guerra gigantesca, e isso resultou na criação das armas ancestrais, afundando o planeta 200 metros abaixo do nível do mar. Ela também diz que aquele que conquistar One Piece vai muito além de apenas ser o rei dos piratas. Quem obtê-lo poderá empunhar todo esse tremendo poder. Ao ouvir isso, os revolucionários começam a pensar na situação atual do mundo, dizendo que o mundo vai afundar, e isso explica muita coisa. É por esse motivo que os primeiros nobres mundiais foram para o topo da Red Line, e também é por isso que Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf estão sendo construídas há 700 anos, levando escravos para construir pontes gigantescas. E bom, no time skip havíamos conhecido Tequila Wolf, uma ponte imensa que estava sendo construída há 700 anos, e não tivemos uma resposta do porquê disso, mas a verdade é que essas pontes servirão como caminhos do novo mundo submerso, e não é apenas Tequila Wolf. Também temos esses outros lugares, todos com nomes de bebidas. O Reino Vodka já havíamos visto, foi o local onde Kaido nasceu, mas os outros ainda precisamos conhecer. Dragon então, de frente para o mar, diz que muitos daqueles que ouviram o Vegapunk agem por interesse não pela paz, mas da sua própria sobrevivência. E então ele fala que os revolucionários precisam se apressar e vencer pela sua causa, antes que as pessoas do mundo se matem em busca de um lugar seguro.
E com estas falas, está praticamente confirmado que os revolucionários vão enfim entrar em ação. Todas as peças estão se movendo. O novo Gorosei, o fim dos recursos em Mary Joyce e a ação dos revolucionários. Tudo está levando para o ápice de One Piece. A batalha final contra o governo mundial está próxima.